Hoje nós vamos falar sobre os antidepressivos, medicamentos amplamente utilizados na psiquiatria, tá? Como o próprio nome já diz, né? É usado para os sintomas depressivos, pois eles aumentam o tônus psíquico, melhorando o humor e, consequentemente, a psicomotricidade de maneira global. São bem empregados no tratamento dos transtornos depressivos e também nos transtornos ansiosos. Os adultos têm uma maior chance de obter resposta e tolerabilidade aos antidepressivos do que o público infanto-juvenil e o público idoso. Tá? Os antidepressivos têm uma ação clássica. Qual é a ação clássica dos antidepressivos? Bloquear um ou mais dos transportadores de monoaminas, serotonina, noradrenalina e ou dopamina. A partir disso, eles, com essa ação de bloquear, corrobora com a hipótese monoaminética da depressão. Que hipótese é essa da monoaminética da depressão? É que há na depressão uma deficiência funcional, uma hipoatividade de noradrenalina, de serotonina e ou de dopamina em regiões diferentes do cérebro, e dependendo da região em que uma dessas desses neurotransmissores estão disfuncionais, a pessoa vai apresentar determinados sintomas, tá? E o que corrobora com isso? O que traz evidência para esses achados? Pois, quando começou-se a usar reserpina, percebeu-se que ela diminui a noradrenalina e a serotonina, e essa redução dessas substâncias trazia um efeito de depressão. Né? Assim como quando usaram, por exemplo, os tricíclicos e os imaus, perceberam que eles aumentavam a noradrenalina e a serotonina e assim tratavam a depressão. Os imaus foram usados, a princípio, para tratamento de tuberculose, e aí viram que eles não tratavam a tuberculose, não era eficaz para a tuberculose, mas os pacientes com tuberculose e depressão, eles viam que tratavam a depressão desses pacientes, e aí passaram a usar nos pacientes que apresentavam depressão por conta desse efeito. E aí, tudo isso corrobora para a hipótese monoaminética da depressão, junto com os efeitos dos antidepressivos. Aqui tem um esqueminha do livro do Stahl, mostrando aquilo que a gente falou agora, do sintoma que o paciente apresenta está relacionado com a disfunção da substância cerebral. Por exemplo, quando há um aumento do afeto negativo, o que é um aumento do afeto negativo? Paciente apresentando culpa, aversão, medo, ansiedade, hostilidade, irritabilidade, sensação de solidão. Isso a gente sabe que é uma consequência da disfunção da noradrenalina e da serotonina nessa região cerebral aqui, na amígdala e no córtex pré-frontal. Assim como quando apresenta redução do afeto positivo, humor deprimido, perda da alegria, perda do interesse, perda da energia, diminuição da vigilância, diminuição da confiança. Quando existe esses sintomas, a gente percebe que há uma disfunção da noradrenalina e da dopamina nas mesmas regiões cerebrais que quando há um aumento do afeto negativo, tá? Então, o aumento do afeto negativo está mais relacionado com a serotonina e com a noradrenalina, e a redução do afeto positivo com a noradrenalina e a dopamina. E aí a gente vai ver que os antidepressivos, eles atuam, cada um em uma substância dessa. É importante a gente perceber aqui, para a gente avaliar o perfil do paciente, o perfil dos sintomas do paciente, o perfil de comorbidades do paciente, com o perfil da medicação, para a gente encaixar e saber fazer essa escolha de qual medicação utilizar, tá? Então, nos antidepressivos, o que a gente vê? Começou a usar os antidepressivos e a gente observou algumas coisas, né? Ou foi observado alguns fatores. O que a gente vê, então? A gente vê um aumento rápido do neurotransmissor na fenda sináptica, aquele neurotransmissor que está em falta, está em disfunção, quando introduz a medicação, o antidepressivo, quando a pessoa começa a tomar um antidepressivo,
percebe-se um aumento rápido desse neurotransmissor na fenda sináptica. Só que esse aumento rápido não coincide com o efeito terapêutico, ao passo que ele coincide com efeitos colaterais no início do tratamento. No início do tratamento, com o antidepressivo, a gente vê que o paciente ele apresenta náusea, sensação de vômito, enjoo, mas não começa a apresentar os efeitos terapêuticos. Os efeitos terapêuticos são tardios. Poxa, mas como assim? Sendo que há um aumento, né? Há um aumento rápido da substância na fenda sináptica. Por que não há um aumento concomitante dos efeitos terapêuticos? E aí a gente tem uma hipótese, né? A hipótese de que quando o paciente está com sintomas, a deficiência dos neurotransmissores na fenda sináptica leva a uma suprarregulação dos receptores, né? Os receptores pós-sinápticos se multiplicam, eles aumentam em quantidade para tentar compensar essa falta de neurotransmissor na fenda. E aí, quando aumenta rapidamente a quantidade de neurotransmissor na fenda, os receptores diminuem de quantidade, os receptores pós-sinápticos diminuem de quantidade. Então, eles não recebem todo esse neurotransmissor que está na fenda. Então, é como se o neurônio não estivesse percebendo que tem esse aumento de neurotransmissor. Então, vai levar um tempo até ele se adaptar, o que a gente chama de dessensibilização dos receptores, para começar os efeitos terapêuticos. Então, quando ele se adapta a esse novo cenário, essa nova quantidade de neurotransmissor, ele dessensibiliza, né, como a gente chama, e aí começam os efeitos terapêuticos dos antidepressivos. Aqui a gente vê uma das funções dos antidepressivos, que é bloquear esse receptor aqui. Por isso que há um aumento do neurotransmissor na fenda sináptica. Então, aqui, por exemplo, mostra um antidepressivo bloqueando a bomba de recaptação, levando a maiores quantidades de neurotransmissor na sinapse. Tá? E aqui nessa figura B, um aumento do neurotransmissor causa a infrarregulação dos receptores. Então aqui, ó, a gente vê a quantidade de receptores que tinha, né? Para compensar a falta do neurotransmissor. E aí, quando há um bloqueio desse receptor, do transportador da bomba de recaptação ou transportador da serotonina, por exemplo, que a gente conhece como SERT, para a serotonina, essa bomba de recaptação a gente chama de SERT. Para a noradrenalina, a gente chama de NAT, tá bem? E para a dopamina, a gente chama de DAT. A gente vai ver mais para frente. Então, vamos supor que esse aqui é um bloqueador, uma bomba de recaptação de serotonina, é o SERT. Então, o antidepressivo vai bloquear a recaptação da serotonina, aumentando o nível de serotonina na fenda sináptica. Esse aumento rápido de neurotransmissor de serotonina na fenda sináptica causa uma infrarregulação dos receptores. Eles diminuem, tá vendo? De quantidade. Aqui tinham vários, aqui ficam só 3. E aí, quando esse receptor se dessensibiliza, quando ele se adapta, quando ele se acostuma com esse novo cenário, é que aí começam os efeitos. Tá? Então, esse tempo de adaptação dos receptores leva aos efeitos clínicos tardios do antidepressivo. E assim como a gente vê os efeitos terapêuticos, a gente vê também uma tolerância àqueles efeitos colaterais do início. Tá ok? A gente tem algumas classes de antidepressivos. As classes de antidepressivos que a gente conhece, as principais são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina e dopamina, os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da MAO, e existem outras classes de antidepressivos também que a gente vai ver lá no final, tá certo? Então a gente vê aqui que cada classe atua em um neurotransmissor diferente, tá ok? Isso vai ser importante para a gente observar o perfil da medicação com o perfil do paciente. Então agora a gente vai falar sobre os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. No próximo vídeo a gente